Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal Na Kombi com a Nai. Já sabendo que a Kombi ainda não existe. Na verdade, ela existe, ela só não está aqui ainda. Então, como eu falei no vídeo anterior, esse é o meu segundo vídeo. É o segundo capítulo dessa história, que não sabemos ainda quantos capítulos terão. E eu quero começar esse vídeo com o título desse capítulo. O título é Do Salto Alto ao Pé Descalço. E aqui eu vou narrar para vocês um pouquinho da minha história. Quem é a Nayana? Como? Porque a Nayana que vocês estão vendo aqui nem sempre foi assim. Que nem era Nayana, para falar a verdade. Eu me tornei Nayana. Então, a Nayana nasceu depois de uma longa jornada, de um renascimento, ou vários renascimentos. Então, antes de eu ser Nayana, eu sempre tive muita habilidade com manual, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar com as mãos. Então, eu sempre fiz artesanato, crochê, sempre aprendi, e aprendi sempre tudo muito sozinha, né? Nunca fui em curso, pintura. Então, eu sempre gostei de trabalhos manuais. Para falar a verdade para vocês, vocês ficam pensando, ai, crochê, não, eu sempre gostei assim, se eu tivesse que derrubar uma parede, se eu tivesse que construir uma parede, eu sempre adorei. Adoro esse serviço de pedreiro, quando você vê o pedreiro trabalhando, fazendo, adoro aquilo. Então, eu sempre gostei de trabalhos manuais. Num determinado momento da minha vida, eu me casei aos 26, 27 anos, tive a minha filha um ano depois, e hoje eu tenho 55 anos, sou separada há mais de 20 anos, fiquei só 4 anos casada, e essa separação me trouxe um problema, que foi o problema financeiro. Eu não estava preparada para me separar financeiramente, me separei, meu marido foi embora, eu fiquei com a responsabilidade sozinha, né, da minha filha. Como aconteceu isso, eu tive que me virar nos 30, nos 50, nos 60, tive que me virar para me manter, para não voltar para casa dos meus pais e para poder ter condições de criar minha filha. Com tudo isso, eu comecei a fazer bijuteria para vender, porque claro, aqui eu vou resumir a história, que é uma história muito longa. Então, eu comecei a fazer bijuteria para vender. Antes de fazer a bijuteria, eu fui funcionária pública e aquilo para mim foi a morte, 2 anos. Muitas pessoas sonham com isso, mas eu não. Eu tentei, trabalhei por 2 anos e pouco, não deu para mim. Pedi as contas, em 15 dias eu montei uma perfumaria com uma amiga. A perfumaria bombou, a perfumaria foi incrível. Eu fiquei 1 ano, logo em seguida eu tive crise de pânico. Eu tinha 24 anos, ninguém sabia o que era crise, síndrome de pânico naquela época. E eu tive esse problema. Eu acabei abandonando a perfumaria, perdi meu dinheiro e tive que recomeçar tudo de novo. Eu tive 5 anos de síndrome do pânico e eu fui descobrindo o que era pânico através do Luiz Gasparetto e da Rádio Mundial, que hoje chama-se Rádio Vibe Mundial. Então, lá com todos os profissionais que eu ouvia na rádio, eu fui entendendo o que era e fui descobrindo o que era síndrome do pânico. Nem médico sabia o que era isso, ninguém falava sobre isso. Depois de 5 anos, eu me casei ainda com pânico, consegui casar e ainda me mantive. Aí achei um médico, desses médicos alternativos, eu não lembro mais a especialidade dele agora exatamente. Comecei a tomar florais e fazer terapia, fazer regressão. Aí ele falou para mim, você não pode engravidar. Claro, eu estava com problema de pânico, mas eu engravidei. E ali foi onde eu entendo que foi a minha cura. Depois de 7 anos, eu tive 2 anos de recaída. Já estava separada, ela já tinha 7 anos, e eu tive 2 anos, eu fiquei 2 anos na recaída do pânico, era bem mais leve, mas eu tive. Passando essa fase, eu, me separei, tinha que me virar, tinha que trabalhar, e eu tinha dificuldade de trabalhar em lugares fechados, em trabalhar, tipo CLT. Eu sempre tive uma veia empreendedora,
né? Então eu sempre buscava, mas nada funcionava, nada acontecia. Nada acontecia. E quando a mulher, ela precisa se dividir, então fica muito difícil você investir na carreira, né? Então eu não pude investir na minha carreira, mas porque quando eu me casei, o plano era ser mãe até os 5 anos de idade da minha filha. Depois sim, ir trabalhar por conta, montar o meu negócio. Não deu certo. Eu tive que, o plano, não tinha plano B, só tinha o plano A, não tinha o plano B. E eu tive que me virar e criar a menina. E enfim, e assim foi. E eu sempre tentei de tudo. Fiz muita coisa. Nada funcionava. Eu só sobrevivia. Passaram muitas pessoas muito incríveis pela minha vida, relacionamentos, namorados, pessoas muito incríveis, que eu aprendi muito. E hoje, tudo do que eu sei hoje, eu trouxe desses relacionamentos, que foram muito bons para mim. Mas acho que meu espírito era muito livre para poder ficar dentro daquele quadrado que eu me obrigava a ficar. Eu me obrigava a ficar dentro de um quadrado e eu não tenho certeza que não era, no fundo, não era aquilo que meu espírito queria. O meu espírito, ele era livre demais. Mas eu tinha os sonhos de liberdade, mas eu achava que era loucura, que o certo era sonhar com o apartamento e a varanda gourmet. E era aquilo que eu sonhava, e era aquilo que eu tentava ir atrás, mas parece que nada funcionava, nada dava certo. E eu colocava toda a minha força, toda a minha energia, sempre fui muito batalhadora. E eu fazendo bijuteria, comecei a fazer bijuteria, comecei a colocar equipes de venda e fazendo bijuteria. Até que muito tempo se passou e eu na linha da sobrevivência mesmo. Muito tempo se passou e um dia eu falei, vou entrar na faculdade, eu preciso dar um jeito na minha vida e eu preciso mudar. E aí eu entrei e fui fazer um curso de eventos. Nesse curso eu conheci uma moça. Aí a minha filha já estava acredito que com 12 anos. Hoje ela tem 27. Eu vou falar mais ou menos as datas, porque eu não me lembro exato, mais ou menos. Então, eu conheci essa moça no primeiro mês da faculdade, a gente fez amizade, ficamos na mesma turma, e ela falou pra mim, aquela coisa de se conhecer, eu falei o que eu fazia, e ela ficou encantada. Ela falou, você não vai acreditar, o meu pai precisa de alguém que faz o que você faz. Resumo da história, o pai dela tinha uma fábrica, e ela não me falou direito o que era, mas era uma fábrica de folhados, de brincos, fazia brincos, pulseiras, semijoias, folhados, né? E aí ela falou, vai lá conversar com ele. E eu falei, caramba, quem sabe? Fui. A faculdade e a fábrica ficavam na mesma rua, quase de frente. Foi muita coincidência. E eu morava de carro a 5 minutos da faculdade e da fábrica. E eu fui conhecer o pai dela, demorou alguns dias, eles entraram em contato comigo, eu fui conhecer o pai dela, e ali começou uma outra jornada na minha vida. Eu entrei de corpo, alma e tudo que vocês puderem imaginar. Tive resistência no começo, porque eu falei, caramba, eu vou ter que trabalhar horário, né, de tal hora a tal hora. E aquilo pra mim não casava comigo, eu sempre tive muita liberdade para trabalhar. Mas eu gostei. E eu falei, vamos encarar. Me falou um salário, falei, tá bom. Eu não sabia me valorizar, um salário bem baixinho, mas eu falei, tudo bem. Em pouco tempo, eu estava vivendo nesta empresa, acabei me relacionando com essa pessoa, né? Tendo um relacionamento mesmo, né? Ele já era uma pessoa separada já há muito tempo, eu também já estava separada há muito tempo, e o nosso assunto era o mesmo, trabalho. E eu ali eu vi a possibilidade que eu falei, aqui é onde eu vou, o que eu encontrei, era o caminho da minha vida, era aquilo, finalmente eu encontrei. E essa empresa, era uma empresa, uma pequena empresa, tinha quase 30 funcionários, né? E eu cheguei ali. A minha chegada causou muitos problemas, porque eu vim com um perfil diferente, com um jeito diferente de ser. Eu não tinha jeito de empregada, eu tinha jeito de empreendedora, e isso incomodou
os funcionários que estavam lá já há 12 anos. E aquilo incomodou as pessoas. E logo em seguida começa um relacionamento com o dono da empresa. Aquilo foi realmente muito desgastante. Então eu fiquei 9 anos lá, foram 9 anos de muito sofrimento. E de fato, essa fase da minha vida ela tem muitas histórias, muitas, mas muitas histórias mesmo. Mas aqui é só para mostrar para vocês como eu cheguei até aqui. Então eu passei por isso. Essa empresa a gente trabalhava exportando. Então os nossos clientes eram fora do Brasil. A gente não tinha cliente no Brasil. Então a gente vendia em Nova York, Houston, Los Angeles, El Salvador, Panamá, Honduras, olha, México. Eu fazia a criação dos modelos. Eu só fazia isso. Mas eu, como uma empreendedora nata, eu observava tudo aquilo e via a quantidade de erros que tinha dentro daquela. E eu queria mudar aquilo. Eu via aquela empresa como um grande, uma grande empresa. Eu queria fazer nome, eu queria construir uma história lá dentro. Eu queria construir uma história. Então eu fui com muita sede ao pote. Foi um grande erro que eu cometi. Então eu queria ir com muita sede ao pote. E ali eu sofri muito, muita rejeição, muita rejeição. E aí nós seguimos. Então ali eu conheci, então foi uma oportunidade. Mas eu nunca tive apoio da minha família, porque a minha mãe, meu pai, eles tinham uma visão assim. Eles queriam os filhos ali, eles não queriam ver você crescer. Eles queriam ver você crescer, mas desde que embaixo da asa deles. E aí era um grande problema, porque você não consegue fluir. Então eu não conseguia. Então a minha primeira viagem para Nova York, a minha primeira viagem internacional, foi uma viagem de 30 dias viajando vários países, que para mim, nossa, foi o máximo. E eu cheguei toda feliz para falar e eu não tive o apoio da família. Minha família não me apoiou, minhas irmãs não me apoiaram, com exceção de uma irmã. Né? Ela sempre me apoiou em tudo, essa minha irmã, em tudo. Mas meu pai, minha mãe, minhas outras irmãs não me apoiaram em nada. Eu tinha pai, mãe nessa época e 3 irmãs. Somos 4 irmãs. E a minha filha e 2 sobrinhos. Mas eu não tive apoio das minhas irmãs, com exceção dessa irmã. E aí eu batalhei muito. Resumo dessa, mudei de cidade, fui morar em Limeira, porque Limeira é a capital da joia. E o pouco que eu conquistei, eu investi lá. Porque nós dividimos a empresa, então uma parte ficou minha lá, porque tudo era lá em Limeira, mão de obra era lá em Limeira, e eu fui morar com a minha filha em Limeira. E lá foi a grande derrota, foi a minha grande destruição financeira. Perdi tudo, o pouco que eu tinha, perdi. Voltei de Limeira com a mão na frente e outra atrás, porque a fábrica ela continuava, era a mesma fábrica, tudo, mas eu montei uma parte dela lá, que era a parte da produção. E aí eu voltei para São Paulo, sem nada, e aí continuando trabalhando lá na fábrica, mas já meio que funcionária novamente, né? Mas continuando as viagens ainda, tudo. Até que um dia, quando eu voltei, ele falou que ele queria casar comigo e eu não quis casar, e aí eu quis romper ali a relação, porém continuar trabalhando junto. E aí realmente foi um grande problema para mim, porque ele não aceitou, mas até aí ainda que tudo bem, seguimos trabalhando, sem um relacionamento amoroso, mas com a relação de trabalho. E nós éramos 24 horas de trabalho, sábado, domingo não tinha folga, não tinha feriado, não tinha nada, era trabalho, 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 trabalho. Nos dávamos muito bem nisso. E até que um dia eu resolvi me interessar por alguém. Acabei falando para ele e aí sim foi a pá que me enterrou. Acabou para mim ali e aí eu já não tinha mais lugar. Só que todo o investimento que eu fiz, tudo que eu perdi, eu não recuperei nada. Então eu saí de lá sem nem ter onde morar. Sem renda e perdi tudo. Isso tudo que eu tô falando aqui para vocês é muito importante quando a gente chegar nos próximos capítulos dessa história, dessa jornada. É muito importante. Então, e ali eu me fiquei no total, no umbral total. Este novo relacionamento me convidou para morar com ele. E eu achei que era uma boa, porque ele era um homem,
já estabilizado, já separado há muito tempo. Eu nunca tinha morado com ninguém, já se passavam mais de 10 anos eu separada, bem mais de 10. E eu achei que poderia ser uma boa. E eu resolvi ir com uma mão na frente e outra atrás, com a minha filha e nessa época já com a minha cachorrinha, que eu tinha acabado de pegar. Ela tinha 4 meses, hoje ela tem 10 anos. E eu fui morar com essa pessoa e foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. A pior escolha que eu fiz. Porque nessa escolha, eu fui morar na casa de uma pessoa sem dinheiro, totalmente à mercê dessa pessoa, e ali eu sofri por 4 anos. Eu tentei muito sair, eu cheguei a sair e voltar, fui morar na casa dos meus pais, voltei, fui morar com a minha irmã, voltei, porque ele ia atrás de mim. Toda vez que eu saía, ele voltava, ele ia atrás. Os detalhes, posso contar no outro vídeo, sobre tudo que eu passei dentro dessa relação. Nunca teve agressão física, mas psicológica, muita humilhação, muita comida escondida que ele comprava e escondia a comida, coisas desse tipo. E ali eu fui no limbo total, eu fui para um umbral total, me sentindo realmente a pior pessoa, a pior mulher, a fracassada mesmo. Eu realmente, ali foi a assinatura do que meu pai me mostrou, que eu era realmente uma fracassada. Eu não dei certo em lugar nenhum, nem relacionamento, nem com família, nem como mãe. Apesar de a verdade não é essa. Mas ali foi o que eu acreditei, porque eu não podia nem pagar a faculdade da minha filha. E quando a minha filha veio chorando para mim, chorando, querendo fazer uma faculdade e eu não tinha condições de pagar, foi a faca no meu peito. Para mim eu queria morrer, não queria mais viver. Porque se eu era a mãe, a provedora dessa filha, que era o meu sonho, e uma faculdade eu não podia pagar, enquanto tinha muitos outros filhos por aí, mães chorando, porque seus filhos estavam metidos com droga, e a minha filha chorando para estudar, e eu não podia pagar. Então, isso para mim foi, mas deu tudo certo. Ela estudou, ela fez a faculdade dela, uma excelente publicitária, e essa pessoa me fez sofrer muito. E eu saí muitas vezes da casa e voltei. Até que um dia, a minha filha me chama e me pede. Ela não tinha completado, acho que 18 anos, estava para completar 18 anos. E ela me pede para tomar um tal de um chá chamado ayahuasca. E eu achei que aquilo era droga. Eu nunca nem fumei cigarro, eu nunca bebi álcool, nem no máximo um golinho de vinho. Eu nunca tomei uma cerveja na minha vida. E de repente minha filha me fala, eu quero tomar esse chá. E eu falei que não, é claro, porque isso era droga e eu não ia permitir que a minha filha usasse drogas. E eu não deixei. E ela veio conversando comigo, e foi me mostrando vídeos no YouTube, pessoas falando, e aquilo foi me deixando mais apavorada, mais em pânico ainda. E eu falei que não, que não, que não. Até que um dia eu pensei, eu falei, poxa vida, o que que tem, né, ela tomar esse chá? Deixa ela fazer uma burrada na vida dela. E assim ela fez. E ela consagrou esse chá chamado ayahuasca. E partindo dali, naquela mesma... Para quem não sabe o que é esse chá, vocês podem pesquisar aí, né? No YouTube tem muita informação sobre. Ela consagrou esse chá e eu entendi no dia seguinte que a nossa vida começou a mudar. Então eu via, imagina que a minha vida era assim. Imagina uma pessoa que pulou de um paraquedas. Era assim que eu me via. Pulou de um avião. Foi saltar de paraquedas. Só que sem paraquedas. Então imagina a angústia e o desespero. Era essa angústia que eu vivia, que eu vivi por anos, constante. Eu não sabia qual momento que eu ia me estabacar ali no chão e me quebrar todinha. Então eu vivi essa sensação de estar sendo, né, caindo no abismo por muitos anos. Não foi um mês, 2 meses, foram muitos anos. E quando minha filha consagrou esse chá, é como se a nossa vida tivesse parado. Sabe quando parou? A gente parou, eu parei no ar. Quando eu tava bem pertinho de me estabacar e me quebrar todinha no chão. Eu entendi isso. E dali começou uma grande virada na minha vida. Essa virada
me trouxe para esse lugar que eu estou aqui hoje. Então hoje, essa ação da minha filha me trouxe para esse lugar aqui de hoje. Hoje eu sou a Nayana, é Nayana Aboda. Esse nome é um nome espiritual, é um nome que eu recebi numa das jornadas, num dos meus retiros, que foi um retiro de Tantra, que nasceu, que começou a Nayana Aboda. Hoje é Nayana Aboda Spa, que é o nome do meu spa. Então, ali, eu não sabia ainda que já estava nascendo tudo isso aqui. Isso foi antes da pandemia. Isso tudo foi antes da pandemia. Depois dessa consagração que a minha filha fez, aí eu parei. E aí a vida começou a mudar. E as coisas começaram a aparecer. Aí apareceu o Tantra, apareceu a bruxaria natural, apareceu as massagens e a própria ayahuasca. E as medicinas, rapé, sananga, as medicinas da floresta, enfim. Tudo isso aí apareceu na minha vida. O xamanismo veio com força. Lembrando que xamanismo não é religião. E que o xamanismo ele bateu na minha porta muitas vezes. E eu não entendia. Mas até que finalmente, que eu sempre fui uma pessoa muito em busca da espiritualidade, desde que eu me entendo de gente. Eu sempre fui muito em busca. Então eu caminhei por várias religiões. E hoje eu não tenho religião. A minha religião é a própria natureza. Essa é a ideia. É estar em contato com a natureza, é trabalhar mente, corpo e espírito. Isso é a minha religião. Eu não sigo nenhum dogma. Então ali a minha filha, depois de tudo isso, eu fiz meus cursos na casa de bruxa, fui estudar o tarô, e aí começou a vir essa avalanche, que tudo isso eu não tratava com devido respeito, porque foi isso que me foi ensinado. Não que eu não respeitasse, mas eu não dava o devido valor, na verdade é essa, eu não dava o devido valor. E de repente veio o meu primeiro curso de bruxaria natural, que eu falei, como que eu vou pagar? Eram R$2.000, R$1.500, não sei na época. Eu não tinha um centavo para comprar uma garrafa de água. Como que eu ia pagar esse curso? Paguei o curso, fiz o curso. E outros cursos. De repente, que não é de repente, me aparece uma menina e fala, olha, você tem uma coisa que é a sua cara, o Tantra. E eu não entendi, eu sabia o que era Tantra. E de repente me apareceu o Tantra. E eu sempre com aquele negócio, foi esse chá que a minha filha tomou, foi esse chá, mas eu não tratava com o devido respeito. Eu nem falava ayahuasca que eu tinha medo. Até que um dia eu falei, eu quero e eu vou consagrar essa ayahuasca. Mas aí veio a pandemia. E nesse processo todo, muitas coisas estavam acontecendo. A minha vida estava um rebuliço, um rebuliço, um rebuliço, um rebuliço. E muita coisa acontecendo. Eu não estava entendendo que aquele rebuliço todo era a Nayana que estava nascendo. Era a Nayana que estava nascendo. Mas eu não entendia. E aí tudo foi acontecendo, e aquela confusão, e tantra, e curso de tantra, e eu queria trabalhar, mas eu não sabia como. Lembra que o nome desse capítulo é do salto alto ao pé descalço? Lá no começo da minha jornada, eu colocava um salto alto nos meus pés às 6 da manhã, e eu ia tirar por volta da 1 da manhã. Eu não ia na padaria sem um salto alto. E não é apologia a não usar salto alto, não tem nada a ver. Essa é a minha história, essa é a minha jornada. E essas são as minhas escolhas. Sempre muito maquiada, muito impecável, né? Sempre com aquela roupinha de empresária, que tá tudo bem também. E aí, partindo disso tudo, eu fui. Quando eu comecei a me quebrar ali, eu fui tirando o salto, de verdade, literalmente, parando de usar o salto. Aquela roupa já não fazia mais parte, aqueles quilos de maquiagem também já não fazia parte de mim. E eu não estava entendendo nada ainda, as coisas só estavam acontecendo, mas eu não estava entendendo. Até que eu fiz depois de muito tempo, eu consegui fazer a minha primeira consagração de ayahuasca. E aí sim, e aí mudou mesmo, Aí vieram as massagens, eu não tinha segurança para trabalhar com as massagens tântricas ainda.
E vocês lembram que eu fiquei sem dinheiro, sem emprego, sem nada. Sem casa, sem nada. Me apareceu uma oportunidade para trabalhar numa rede de spa. E eu fui. Vocês lembram que eu era uma empresária, que eu viajava a vários países. E de repente eu estava num spa, com uniforme, trabalhando como massoterapeuta. Fiz um treinamento de 30 dias e comecei a trabalhar lá como massoterapeuta para ganhar em algumas massagens R$ 12. É isso aí, R$ 12. Quando vocês forem nesses lugares, tratem muito bem essas profissionais, porque não é fácil. E aí eu ganhava, tinha massagem que era R$ 12. E eu trabalhei 1 ano e 2 meses. Porque logo quando eu comecei, eu fui por desespero, por necessidade mesmo. Só que quando eu pisei ali no treinamento, eu falei, eu vou fazer disso aqui um aprendizado. Eu vou fazer disso um aprendizado. E ali eu trabalhei 1 ano e 2 meses. São muitos capítulos aqui que pode render. Eu trabalhei 1 ano e 2 meses, saí de lá, porque a dona ficou, sabe, ciente dos trabalhos que eu fazia, porque nesse meio tempo, a ayahuasca, eu já estava ministrando retiros, eu já estava fazendo rodas, já estava fazendo cacau, já estava muito inserida nessa jornada. E eu abri tudo isso com ela. E quando eu acabei de contar isso para ela, ela falou, você está convidada a se retirar aqui, eu não preciso mais de você aqui. E isso fazem 4 anos. 4 anos. Eu entrei lá na pandemia e ainda saí, no finalzinho da pandemia, ainda estava usando máscara. Esse relacionamento tóxico e horrível, eu saí desse relacionamento e nessa jornada do Tantra eu conheci uma outra pessoa, muito mais jovem que eu, que me convidou para morar com ele. E no meu desespero para sair daquela casa, eu aceitei. Minha filha não queria, mas eu falei, é o que eu tenho, eu precisava sair daquilo. E foi muito bom, por isso que eu falo que as pessoas que passaram na minha vida me trouxeram onde eu estou aqui, hoje. E essa pessoa, tivemos um relacionamento que foi muito conturbado, mas me trouxe para essa região onde eu moro hoje, que era aqui perto de onde eu trabalhava, e era perto de onde ele trabalhava também. O resumo dessa história é que, no prazo de 1 mês e meio, nós já estávamos juntos há mais de 2 anos, eu e ele, vivendo essa relação aqui, eu e ele, com a minha filha, morando num apartamento aqui perto, dividíamos despesas, tudo assim. Num belo dia, que eu já tinha sido mandada embora, lá do... Nós começamos essa jornada juntos, conhecemos no Tantra e começamos a jornada da Ayahuasca, do Rapé, juntos. Começamos juntos essa jornada. Tambores, tem muitas histórias lindas aqui dentro, que vocês nem imaginam. E começamos juntos. Então, no dia 1 de julho, ele estava para chegar à noite em casa e eu falei, e aí, que horas que você vai chegar? E ele simplesmente falou, eu não volto mais. Ele saiu para trabalhar de manhã e falou, à noite eu te faço uma massagem, porque eu estava muito cansada. E eu estava meio com depressão por conta que eu tinha sido demitida sem motivo nenhum. Porque eu era uma excelente profissional. Eu fechava muitos pacotes, eu tinha muitos clientes. E a minha avaliação era sempre 10 lá dentro dessa rede. E aí simplesmente ela falou para mim, eu te convido a se retirar. E 1 mês e meio depois eu ligo para ele, você tá chegando? Aí ele simplesmente falou para mim, eu não volto mais. Eu aluguei um outro lugar e eu vou morar aqui. Eu não volto, só volto para pegar as minhas coisas. Eu sem dinheiro, de novo, eu e minha filha, só que minha filha já trabalhava, já estava numa condição melhor. E simplesmente, do nada, falou isso. E ele foi embora. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele ter vindo e ele ter ido. Partindo dali, eu entrei no Instagram e falei, estou fazendo massagem tântrica, tarará, 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 anunciei. E de lá pra cá, hoje, eu estou aqui, no meu spa, maravilhoso.
livre, trabalhando hoje com a minha filha, aqui, eu faço os atendimentos, trabalho com o xamanismo aqui dentro, trabalho com as massagens xamânicas, e hoje eu sou a Nayana Aboda, que vocês estão vendo aqui, e que vocês podem acompanhar também lá no Instagram. Eu não posto muita coisa, mas eu sei que eu preciso postar mais coisas, então essa foi um grão de areia desta jornada para que vocês entendam quem é a Nayana, um pouco, né? E agora que eu me sinto mais, aí eu peguei essa jornada há quase 4 anos e eu estou aqui me sentindo mais livre, mais pronta, em todos os sentidos falando. Hoje minha filha já é uma moça, já é uma mulher, já é adulta, né? Já não depende de mim, muito pelo contrário, eu preciso muito dela para me ajudar com tudo essa tecnologia, eu que preciso muito dela hoje. E estamos aqui nessa jornada apresentando um pouquinho de mim para que vocês entendam quem que é a Nayana, para que a gente possa continuar os próximos capítulos na Kombi com a Nayana. E aí eu convido vocês para me seguirem nos próximos capítulos. Gratidão. E aí?